Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando a transmissão ao vivo. Então, boa noite a todos aqueles e aquelas que estão chegando para podermos conversar e entendermos um pouco a respeito da gestão de tempo. Sejam bem-vindos. Faltam aí cerca de uns 2 minutos para iniciarmos. Vocês que já entraram, isso, vão me dando boa noite, só para eu ver se vocês estão escutando bem, estão vendo corretamente aí o meu vídeo, o meu visual, né? Que a gente possa começar corretamente às 19h30. Que bom, estamos aqui já com um bom número de pessoas, sejam bem-vindas. Pelo que eu vejo, tem muita gente que está assistindo pelo YouTube, correto? Que bom. A Renata Kellen está vendo a nós também. Muito obrigado, Renata, pela sua participação. Vamos ver hoje quantos ouvintes ou presentes nós teremos na nossa sessão. Eu acho que isso é importante, porque todo mundo gostaria que o dia tivesse aí por volta de umas 30 horas, né, para a gente poder fazer tudo o que a gente precisa. Todo mundo deseja que o dia seja mais longo, correto? E hoje nós vamos estar vendo um pouco diferente. Então tá bom, gente. Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma conversa aqui a respeito de como fazer a gestão de tempo. Afinal de contas, todo mundo reclama, o que eu escuto nesses 15 anos que eu trabalho com empresários, o que eu mais escuto, não dá tempo de fazer tudo, não dá tempo de eu fazer as minhas boas ideias. Poxa, essa ideia, o dia que eu tiver tempo, eu vou me dedicar a essa ideia, porque isso dá dinheiro. E é justamente isso que tem que ser o nosso foco. Por quê? Não adianta a gente deixar para amanhã aquilo que a gente pode estar fazendo hoje e que seja prioritário. Tudo isso nós vamos estar vendo durante a aula de hoje. Então, como vai ser para vocês que estão online? Como que vai ser? Eu vou falar durante todo o período da aula, e aí no final nós vamos ter um espaço para perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Tá ótimo? Então, vamos começando agora. Então, a Carbon é a universidade que vocês já estão tendo acesso, se eu não me engano, eu sou o terceiro já que está conversando com vocês aqui nessas palestras, nesses treinamentos, tá ok? E o foco nosso é desenvolvimento, tá ok? Para que vocês melhorem as suas tarefas, as suas profissões em relação à parte de revenda e venda de semijoias, tá ok? Então, aqui são as diversas marcas que estão participando do Carbon e provavelmente vocês
devem estar ligadas a pelo menos uma dessas marcas, tá ok? Eu sou o Robson, essa pessoa que está aí dando a palestra. Então, para que vocês conheçam um pouco mais quem é o Robson, eu tive aí no ano de 2012 o primeiro do Brasil a nível de treinamentos. No ano de 2015, eu fui agraciado com um prêmio na Iberoamérica, ou seja, toda a parte da América do Sul, tá ok? E sempre nesse foco, sempre na parte de treinamentos. Eu sou empresário, eu tenho a minha empresa de treinamentos, eu sou um mentor, ou seja, aquilo que eu mais faço é orientar donos de empresa. Também sou um pai, tenho meu filho já está com 21 anos, tá ok? Inicialmente eu comecei com o trabalho de treinamento de donos de empresa, desde 2010 que eu faço isso aqui no Brasil, tá ok? Eu tive alguns prêmios internacionais que eu já falei, e nesse período de 14, 15 anos, eu já treinei mais de 130 empresários e dirigentes de empresas. Eu fui um ex-executivo de multinacionais, por qual eu participei durante 18 anos. Eu morei em diversas partes do Brasil e do mundo. E aí, em 2009, 2010, 2009, que eu voltei para o Brasil, eu decidi comprar uma franquia para fazer esse treinamento de empresários. Eu sou um especialista na parte de vendas, sou um especialista na parte de gestão de tempo e gestão de equipe. Tudo isso que me baseou, que me deu suporte para isso, foi primeiro a experiência, mas antes disso ainda foram as minhas capacitações. Então, eu fui um engenheiro elétrico, depois eu fiz mestrado em engenharia mecânica e depois eu fiz doutorado em química, tá ok? Fiquei por mais de 11 anos aí como sendo um aluno na Unicamp. E é tudo isso que a gente aprendeu a juntar informações e que nós vamos estar passando para vocês aqui no dia de hoje. Tá ótimo? Então, a primeira coisa que vem nas nossas perguntas é: qual é a frase favorita que as pessoas têm a respeito de gestão de tempo ou de tempo? Então, o que eu mais escuto o tempo não dá mais para recuperar, não tenho tempo para nada, o que eu me programo eu não consigo fazer, e, enfim, são diversas reclamações que são sempre voltadas para essa parte. A falta de tempo, a dificuldade de administrar o tempo. Então, eu lamento dizer, gente, isso daqui, o tempo para você, para mim e para todos os seres na face da Terra é o mesmo. O dia tem 24 horas para todo mundo. O dia tem 24 horas para vocês, revendedoras, tem 24 horas para mim, tem 24 horas para aquele cara que é o tal do Warren Buffett, que é o cara mais rico do mundo. E ele consegue fazer dinheiro em 24 horas, assim como vocês e como eu. O grande diferença que está é como nós utilizamos o nosso tempo. Então, é isso que nós vamos estar vendo um pouco mais no dia de hoje. Então, a primeira coisa é a definição de tempo, gestão de tempo. São processos e técnicas que ajudem vocês, empresárias, vocês revendedoras, a cumprirem os prazos e as metas. Isso é só para esse conceito é só para vocês? Não, é conceito para todo mundo. Por exemplo, vamos lá, um estudante que chegue atrasado na sala de aula, a aula dele é das 7h30 até meio-dia e meio. Pô, se ele chegar às 7h31, a escola não vai deixar ele entrar. Por quê? Porque ele não cumpriu o seu prazo.
tá ok? Então, é isso que nós temos que estar sempre focando. Nós temos sempre objetivos. Eu tive aqui hoje com vocês um prazer enorme de começar a nossa aula às 19h30. Por quê? Porque eu estou premiando aquelas que foram pontuais, que o horário marcado era 19h30. E isso é um diferencial, acreditem ou não, gente. Isso é um diferencial no comportamento, no atendimento. A pior coisa que tem, imagina só, vocês marcarem de ir mostrar uma maleta ou na casa de uma cliente, marcar com ela às 19h30 e chegar às 20 horas. Então, começa pegando mal algumas situações. E essas situações que pegam mal, invariavelmente, vão prejudicar vocês na parte de prazos e metas. Então, isso é gestão de tempo. E é isso que nós vamos estar discutindo um pouco mais no dia de hoje. Para mim, esse relógio aqui, ele mostra muito claramente. Para mim, tempo, quando vai passando o tempo, você vai acumulando mais e mais dinheiros. Vocês estão vendo aí nas horas, nas 12 horas, como vai crescendo a quantidade de dinheiro com o passar do tempo. É justamente isso, porque tempo para nós é dinheiro. Eu queria primeiro, antes da gente entrar nessa parte de como economizar tempo, como trabalhar melhor com tempo, eu gostaria de entrar com vocês no conceito. Qual a diferença entre ser eficaz e ser eficiente? Então, o que é uma pessoa eficaz? Uma pessoa eficaz é aquela pessoa que faz todas as suas tarefas. A pessoa eficaz é aquela pessoa cuja entrega do seu produto, seja lá o que for, por exemplo, passa aqui na cabeça. Uma cozinheira, ela entregou um prato muito bonito lá, um bife à parmegiana, com arroz e fritas, ela entregou isso para o seu cliente. E o prato estava saboroso, estava lindo, estava super legal. Então, ela foi uma pessoa eficaz? Sim. Qual é a diferença dela ser uma pessoa eficiente? Ela entregar todo esse conjunto, o filé à parmegiana, o arroz, as fritas, com o sabor fabuloso, mas ela entregar isso mais rapidamente. Então, em vez de ela entregar a 1h30 da tarde, ela entrega 12h30. Por quê? Porque ela fez num menor espaço de tempo. Então, ela passa a ser de uma pessoa eficaz, ou seja, que entregou, ela passou a ser uma pessoa eficiente, que entregou num espaço menor de tempo. Qual é a relação que tem desse exemplo que eu estou falando da pessoa que entrega o bife à parmegiana? Qual é a relação disso com nós que estamos fazendo a parte de revenda? Nós temos que conseguir fazer a nossa venda, nós temos que conseguir fazer a utilização do nosso tempo de uma forma mais eficiente. Por quê? Porque eu aposto que tem muitas e muitas outras tarefas que vocês gostariam de estar fazendo. Porém, não conseguem por quê? Porque nós não estamos sendo eficientes. Estamos gastando mais tempo do que o necessário, do que o possível. Então, é isso que a gente tem que estar focando sempre. Fazer no menor espaço de tempo. Por quê? Porque eu aposto que todas vocês têm outros desejos. Por exemplo, quem de vocês que não gostaria de estar agora desfrutando com seus maridos, seus namorados, enfim, sua família, seus filhos, quem não gostaria de estar desfrutando com eles o tempo entre as 19h30 e as 21 horas, vocês estarem com as pessoas. Então, é por isso que nós temos que ser eficientes para conseguir fazer no menor espaço de tempo, transmitir as informações e poder ter tempo para a gente curtir a vida. Esse é o conceito de ser
eficiente, tá ok? Então, eu gostaria muito que vocês, sempre que vocês forem fazer uma tarefa, vocês perguntarem, poxa, eu estou sendo eficiente? Estou fazendo mais rápido? Entregando esse produto de uma forma mais rápida? Porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Por favor, não estou falando aqui de fazer diferença só para ganhar um pouco mais de complemento de financeiro, nada disso. Estou falando questão de vida, tá joia? Então vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que é isso que está aqui na tela. Enquanto você não se der valor, ou seja, você desperdiçar o teu tempo, você não valorizará o seu tempo. Enquanto não der valor ao tempo, não fará nada de importante. É uma frase de Michael Scott, tá ok? Então, eu gosto muito disso. Se você revendedora, não estiver dando valor ao tempo que você tem, tá ok? Não adianta, você vai desperdiçar. E com isso, a maior prejudicada vai ser você. Então, precisamos valorizar a você e ao seu tempo. Para a gente fazer uma gestão, uma boa gestão do nosso tempo, o que eu digo para vocês? Eu vou citar aqui 10 itens, que são pequenos conceitos, pequenas ações que vocês podem estar fazendo no dia a dia de vocês, para que vocês consigam consigam economizar, consigam fazer maior quantidade de entregas de uma forma geral, ou seja, ser mais eficiente. Então, a primeira coisa que eu falo tenha um bom planejamento de tempo. O que eu vejo de empresários, o que eu vejo de revendedoras, que, olha, não programam o que tem que fazer, tudo fica na cabeça. Olha, preciso ir na casa de tal pessoa daqui a 3 dias. Preciso fazer tal coisa. Poxa vida, isso tem que estar planejado. Então, para isso, não adianta, temos que ter as coisas por escrito. Você guardar o que você tem que fazer na sua cabeça, você vai estar desperdiçando o seu tempo. Porque a tua cabeça tem coisas muito mais importantes para fazer do que ficar tendo uma agenda na sua cabeça. Então, primeira coisa que eu queria fazer diferencial para vocês o que é uma agenda de tarefas. O que é uma tarefa? É alguma ação que você vai estar executando sozinha. Tá ok? Por exemplo, você fazer uma arrumação da tua maleta, isso é uma tarefa. Por quê? Porque é só você e a maleta, não tem mais ninguém envolvido para fazer a arrumação da maleta. Eu dei um exemplo aí, por exemplo, conferência das vendas e conferência se recebeu todo o dinheiro. Isso é uma ação que é só você que vai estar fazendo. Então, isso é uma tarefa. A outra coisa é uma agenda de compromisso. O que é um compromisso? Compromisso é quando existe mais do que uma pessoa envolvida. Então, por exemplo, você vai fazer uma venda ou vai visitar uma cliente. Então, ele não é uma tarefa, ele é um compromisso. Por quê? Porque tem outra pessoa envolvida. Tem outra pessoa que vai estar olhando no relógio para saber o horário que você vai estar chegando lá na casa dela. Enfim, quando eu tenho compromisso, eu tenho no mínimo 2 pessoas envolvidas. Quando eu tenho tarefa, sou só eu que vou estar envolvido. Por quê? Vocês vão ver que esse conceito de tarefa e compromisso, você tem vai influenciar diretamente em como você vai distribuir seu tempo. Porque os compromissos, eles estão fixos, porque tem mais pessoas envolvidas. Já as tarefas, é só você pode alocar
no meio dos seus compromissos, tá bom? Então, alocar tempo para executar os compromissos. Segundo item que que é importante na gestão de tempo, é você definir claramente os seus objetivos. Uma definição de um objetivo, de uma meta, ela tem diversas coisas que ela tem que fazer, tem que estar inclusas quando você define uma meta, mas a principal delas é quando, tá ok, vai fazer essa meta e numericamente como você vai atingir essa meta. Então, hoje vocês têm claramente quanto que você quer vender nesse mês? Você tem claramente quantas pessoas você tem que visitar e apresentar a maleta neste mês para atingir o teu objetivo de venda? Então, isso, quem tem que definir é vocês. É você que sabe o quanto você quer colocar dentro da tua bolsa ou dentro da sua casa no final desse mês com esse projeto de revenda que vocês estão fazendo. Então, vocês têm isso claro ou fica aquela, o quanto eu receber, o quanto eu conseguir de faturar, tá bom. Não pode ser assim. Porque se você faz dessa forma, você, sem sombra de dúvidas, que você vai estar desperdiçando o teu bom tempo. Tá ok? Então, preparem-se para isso. Coloquem objetivos. E aqui eu estou falando não só objetivos financeiros. Coloquem objetivos de, olha, eu quero, de repente, eu quero fazer 5 horas de exercício físico toda semana. Coloquem números. Coloquem prazos para isso. Quando você faz isso, você começa, é a primeira linha para você definir o que você vai fazer primeiro. Tenho certeza, vocês gostariam de fazer muito mais coisas do que vocês têm tempo para fazer. Então, sempre vai ficar tarefas, sempre vai ficar desejos de vocês para trás. Vai ficar para trás quais desejos, quais tarefas? Aquelas que forem menos relativas às suas metas e objetivos. Por isso, escrevam, tá bom? A outra coisa que é importante é você saber priorizar. Então, aquilo que a gente definiu de tarefas e compromissos, nós temos que saber claramente o que é importante e o que é urgente. Por que eu faço essa... Eu vou gastar até um pouquinho mais de tempo com vocês, porque eu dou tanta ênfase ao que é urgente e o que é importante. Porque a maioria das pessoas, elas se dedicam às tarefas urgentes. Porque, eu tenho que terminar o arroz antes da 12:30. É urgência, tá ok? Mas a importância normalmente não é tão grande. Então, as pessoas se preocupam com o que é urgente e não se preocupam com o que é importante. Por exemplo, se você não se dedicar, olha, é importante eu fazer a minha arrumação da minha maleta, é importante fazer o planejamento de quanto eu quero faturar, quanto eu quero vender neste mês. Então, suponho que eu quero vender lá R$2.500. É importante, você definiu a meta. Isso daí, agora você tem que fazer. Poxa, como eu vou chegar nisso? Eu vou ter que fazer para eu vender os R$2.500, como eu vendo em média R$120 por cada venda, então eu vou ter que conseguir 250 vendas. Para 250 vendas, eu tenho que fazer 400 clientes, eu tenho que visitar. Então, quando você fez isso daí, gastou tempo
investiu, não gastou, investiu tempo nessa parte que é importante, infalivelmente você vai começar a correr atrás disso no dia de hoje. Hoje é dia 2 do mês. Então você vai começar a correr atrás disso. Poxa, são 400 clientes que eu tenho que visitar. Para 400 clientes que eu tenho que visitar 3 por dia. Ou 3, não, dá 400 por 30, dá 13 por dia. Então eu tenho que visitar 13 por dia. Se você não se programa, se você não dá importância ao que é importante, você vai fazer o quê? Você vai esperar chegar no dia 20, que ainda não vendeu, por exemplo, está lá, vendeu somente R$ 400, e aí você vai ficar desesperada e vai virar urgente você visitar muito mais clientes. Só que a hora que você vira urgente, você perde a sua cabeça, você perde a tua energia e vai daí afora. Então, nós precisamos nos preocupar com o que é importante e não urgente. Então, esse é o foco que vocês têm que dar. Importância. Fazer o que é mais importante. Não quer dizer que vocês vão fazer o que é urgente. Algumas vezes, vai ter que deixar focar no urgente. Furou um pneu do carro. É urgente que eu corrija, que eu leve no borracheiro o pneu do carro. É urgente. Agora, é importante? Talvez nem tanto. Então, por favor, foquem no que é importante. A outra coisa que vocês vão estar trabalhando na priorização é a revisão do que vocês programaram para fazer no dia de amanhã. Então, hoje, Robson, eu tenho todo um cronograma de clientes que eu tenho que atender no dia de amanhã. Então, todos os dias eu chego agora no finalzinho da tarde, eu paro, eu sento e eu reviso o que eu vou fazer amanhã. Por quê? Porque sempre tem pequenas alterações. Então, por mais que vocês façam um planejamento, vocês têm que fazer a revisão diariamente, tá bom? E mais ainda, por que eu falo para fazer no final do dia? Porque a hora que eu sair aqui do meu escritório, que eu estou dando esse treinamento para vocês, a hora que eu sair daqui, infalivelmente, a minha cabeça vai ficar sossegada. Porque o dia de amanhã já foi todo planejado. Se já planejei o dia de amanhã, vou dormir tranquilo. A minha cabeça coloca a cabeça no travesseiro e eu fico muito mais sossegado. Tá bom? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Foi um trabalho que nesses 18 anos de empresas multinacionais e mais os 15 anos que eu tenho treinando empresários, eu falo para vocês que eu ainda tenho que aprender muito na parte de gestão de tempo. Mas por que aprender muito? Porque cada dia eu descubro uma forma de melhorar a minha gestão de tempo. Tá ótimo? Então vamos lá. Um quarto item que eu falo aqui é entender o tempo que cada atividade necessita. Então, o que eu chamo de entender o tempo? É você definir o tempo que você vai poder estar dedicando àquela atividade. É você se colocar um limite para terminar aquela atividade. E não simplesmente, se o bolo que eu estou fazendo, se ele terminar às 4 da tarde ou se ele terminar às 6 da tarde, não vai ter diferença nenhuma. Vai, porque você vai estar gastando o teu tempo maior com isso. E se você está gastando o teu tempo com isso, infalivelmente, você vai estar deixando de fazer alguma outra coisa. Tá ok? Outra parte importantíssima da gestão de tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Traduzindo, tá ok? Se foque naquilo que nós
colocamos como importante lá no item 2, que é nas suas metas. Você tem que fazer. As suas metas é foco. É nisso que é mais importante para vocês. Se é visitar, no número que nós falamos, é visitar 13 clientes por dia, é visitar 13 clientes por dia. Não adianta você falar, hoje eu estou cansada, não vou visitar os 13. Se você não visitar 13 hoje, você vai ter que visitar 26 amanhã. Então não deixa, não empurra com a barriga. Tem um termo técnico que a gente chama que é procrastinação. É empurrar com a barriga o problema para amanhã. Tá ok? Então, não foquem nisso. Outra coisa que eu falo muito para todo mundo: imprevistos sempre acontecem. Sempre acontece uma pessoa que te procurou, que você tem que dar atenção a ela. Sempre acontece uma ligação diferente. Sempre vão acontecer imprevistos. Então, se você é organizada, você vai deixar tempo na sua agenda. Por exemplo, ó, eu vou deixar 40 minutos de manhã, 40 minutos à tarde para imprevistos. Por quê? Porque eles vão acontecer. E mais ainda, se eu deixei 40 de manhã e 40 à tarde para imprevisto e só gastei 20, excelente, porque vai te sobrar os outros 20. Então, programem seus imprevistos. Programe na sua agenda. Tá ótimo? Faça anotações. Alivie a sua cabeça. Andem com um caderninho do teu lado, anotando as coisas que você precisa fazer. Eu, Robson, eu tenho uma mania de escrever nos papéis. Então tá aqui, coloco um monte de coisa escrita, que são coisas que eu tenho que fazer. Porque depois, isso anotado, no final do dia, eu programo o meu dia de amanhã. Aí eu complemento a minha agenda no dia de amanhã. Então, não guardem as coisas na cabeça. Você vai precisar. E isso, gente, vocês não sabem como vocês dormem mais tranquilas. Literalmente dormir tranquilo. Porque eu tenho visto muita gente que fica acorda às 3 da manhã, fica pensando, putz, amanhã eu tenho que fazer aquilo, não posso esquecer. E aí não dorme mais. Graças a Deus, eu imagino que isso não aconteça com nenhuma de vocês, mais de 100 pessoas que estão me escutando aqui agora. Tá ok? Então, sugiro, anote, papel, coloque no lado da cabeceira da cama de vocês, coloque lá um bloquinho de notas e uma caneta. Acordou no meio da noite, lembrou de alguma coisa que precisa fazer? Escreve e volta a dormir. Você vai saber que no dia de amanhã está escrito e você não vai precisar lembrar. Concentre-se, sem distração. O que é uma distração? Coisa que eu mais vejo, ainda mais aí na época dos Instagrams, dos Facebooks e dos celulares e computadores, o que eu mais vejo são as pessoas fazendo tarefas que não são úteis. Traduzindo, ela está desperdiçando o seu tempo. Se você quer utilizar o teu tempo para fazer essas tarefas, é a mesma coisa que eu acho que muitas de vocês ensinaram para os seus filhos, que era o quê? Você pode ter no máximo meia hora de televisão para assistir à tarde. Então, se você gosta de Instagram, de Facebook e tudo mais, determine tempo que você vai fazer essa distração. Tá ok? Porque no restante do tempo, vocês têm que estar concentradas naquilo que você definiu lá como tarefas e compromissos importantes. Isso é o que provoca uma boa gestão de tempo. Tá ok? Outra coisa que é importantíssima, um outro conceito que muitas pessoas separam, que é o quê? Eu trabalho de tal hora a tal hora, e fora isso
eu me dedico à minha parte pessoal. Lamento informar, o teu tempo é o mesmo. Então, se a tua agenda pessoal e a agenda profissional tem que ser uma única agenda. Ah, Robson, mas eu vou ficar louca, não vou ter tempo para pessoal, para cuidar dos meus filhos e tudo mais. Não, eu até inverto. Se você colocar numa agenda, tá ok? Na mesma agenda, você colocar, olha, das 5:30 da tarde até as 6 horas, eu tenho que pegar o meu filho na escola. E depois eu vou me dedicar à parte de cuidar do meu filho e ficar com ele, dar atenção, dar amor ao meu filho, à minha família, e vai daí afora. Você programou que você vai fazer isso. E isso é muito importante. Você não vai ficar esperando o fim do teu casamento para isso dar atenção à família e aí esperar uma coisa urgente. Dar atenção à família agora virou urgente. Infalivelmente vai dar dificuldades, tá bom? Então estabeleçam numa única agenda a parte pessoal e a parte profissional. E uma coisa que eu falo para todo mundo: equilíbrio. O que eu chamo de equilíbrio? Equilíbrio é simplesmente vocês haverão imprevistos. Não adianta vocês quererem ser muito realistas ou mais realistas do que o rei. Vocês vão precisar ter equilíbrio. Olha, hoje eu programei fazer isso. Poxa, mas surgiu aquele outro problema, então eu vou ter o bom senso de deixar de fazer isso e atacar aquilo. Então, tenham equilíbrio, tenham sentimento de que, olha, quando eu preciso realmente fazer uma exceção de não cumprir aquilo que eu previ na minha agenda, tá bom? Então, esses são os 10 itens, tá ok? 10 ações que eu peço para vocês começarem a praticar. É aquilo que eu falei para vocês. Faz mais de 30 anos que eu pratico a gestão de tempo. E ainda tem coisa que eu preciso melhorar. Tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Por que as pessoas e as empresas pensam que o importante é menos prioritário do que o urgente? Então, eu falei aqui, citei alguns exemplos para vocês aí atrás. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por que acontece esse sentimento de que o urgente é mais prioritário do que o importante? Acontece porque existem as pessoas que são reativas. O que é uma pessoa reativa? Ela reage diante dos fatos. Ou seja, aconteceu, se acontecer tal coisa, eu faço aquilo outro. Então, o que acontece com esse tipo de pessoa? Ele vive o dia de ontem. Ele não está preocupado com o dia de amanhã. Então, a pessoa reativa, ela está se dedicando ao dia anterior, ao que aconteceu. Ela está se dedicando ao passado, tá ok? Ela, normalmente, tá ok? Ela gasta mais tempo para resolver as dificuldades do que aquilo que ela tinha previsto. Então, esse é o tipo de pessoa reativa. É o tipo de pessoa que nós falamos de apagadora de incêndios. Espera o incêndio acontecer para depois gastar um tempo muito maior e perder mais dinheiro apagando o incêndio. Então, essa é a pessoa que dá prioridade ao que é urgente, a pessoa reativa. Já a pessoa proativa é como o bonequinho aí, ele está se antecipando aos fatos, ele está saindo na frente dos fatos. Então, ele se preocupa muito com o que vai acontecer. Poxa, hoje à noite
eu tenho um compromisso que é assistir um jogo do Palmeiras. Poxa, então eu estou prevendo o que vai acontecer lá na frente. Tá ok? Opa, deixa aqui. Eu dedico muito mais tempo ao planejamento. Mesmo que aconteça algum imprevisto, você acaba conseguindo adequar ao seu cronograma, aos seus horários. Tá ok? Isso faz com que você evite acidentes e incêndios. Os incêndios algumas vezes podem ocorrer? Sim, algumas vezes podem ocorrer, mas você vai estar evitando. Não vai virar um dia a dia, aquele negócio de, minha vida está corrida, estou desesperado para fazer as coisas, não deu para fazer isso semana passada, eu queria fazer esse trabalho o mês passado, mas não consegui até agora. Então, você está deixando os incêndios acontecer. O proativo, não. Ele está evitando. Com isso, a prioridade dele vai ser o quê? Aquilo que é importante. Então, essa é a diferença que eu mostrei em uns 5, 6 slides aqui atrás, que era o quê? A diferença entre você colocar o que é importante primeiro antes do que é urgente. Se você tiver essa mentalidade que nós falamos de proativa, tá ok? Isso vai fazer com que vocês economizem mais o tempo de vocês, tá ok? E acreditem, gente, isso melhora a vida de vocês. Isso não é para usar só com a revenda. Isso é para usar como linha de raciocínio, princípios de vida. Esses princípios, gente, para a gente fazer tudo, implantar todos esses 10 itens que eu falei, implantar o proativo e o reativo, a gente fazer isso é fácil? Não, gente. Isso requer muito exercício. São muitos dias. É muita planejamento. É bastante, sim, é. Mas se você deixar para a semana que vem, vai ser bastante mais uma semana. Se você deixar para começar isso o ano que vem, vai ser bastante tempo mais um ano. Não tem como diminuir isso. Vocês têm que se dedicar olha, quero melhorar a minha gestão de tempo. E eu tenho certeza que de vocês aqui, de quase 120, 130 pessoas que estão me escutando, eu tenho certeza que vocês gostariam de ter um tempo maior, que vocês gostariam de ter um dia com 30 horas. Como isso não é possível, então façam isso que eu estou mostrando aqui para vocês hoje. É exercício? Vai cansar? Vai alguma coisa dar errada? Vai, mas é a persistência de vocês que vai fazer dar certo. Tá ótimo? Para que você consiga fazer a gestão de tempo, a primeira coisa que tem que acontecer é isso que nós chamamos de autocontrole. É você dando bronca em você mesmo. Por quê? Porque se você quiser arrumar desculpa, por exemplo, o rapaz aí dá desculpa para a sombra dele, vai ser possível, ele vai dar desculpa. Mas o que vai acontecer? O tempo dele foi perdido do mesmo jeito. Então é você que tem que se controlar. Não adianta colocar a culpa nos outros, é você que tem que ter o controle do seu tempo. O que a gente pode fazer para isso? Administração do tempo. É um mito. Poxa, administrar o tempo é difícil. Não, administrar o tempo não é difícil. Ele requer muito exercício, muito suor, muita força de vontade de vocês mesmos. E quem vai ser o beneficiado? Única e exclusivamente você, tá ok? É aquilo que a gente falou, fazer o que tem que ser feito, tá ok? E não ficar apagando o incêndio. Uma outra, esse Peter Drucker, depois se vocês quiserem consultar ele no YouTube, tem bons vídeos dele também, tá ok? Tem um vídeo lá que eu gosto muito, já para eu
já pratiquei bastante em treinamentos, que é um vídeo de uma cesta de pedras e pedrinhas, né? E que ele mostra ali como que a gente como que a gente administra e como a gente deve administrar o tempo. Então, não há nada tão inútil, ou seja, tão ruim, quanto fazer eficientemente, ou seja, fazer rápido, tá ok? O que não deveria ter sido feito, o que não é importante. Então, não é quase como sendo uma burrice, tá ok? A gente está querendo fazer bem uma coisa que não precisava ter sido feito, tá bom? Então, a gente tem que olhar claramente o que é, como nós falamos aqui, que é ter esse autocontrole. A outra parte importante, planejamento. O que é o planejamento? É você colocar na sua agenda, é colocar naquilo que eu falei, escrever todas as tarefas que você precisa fazer, não guardar na cabeça, tá ok? Então, o que a gente coloca nesse planejamento? Primeiro, nós temos que desdobrar o que a gente fala das metas que vocês têm para quais ações você vai precisar fazer para alcançar. Então, mais uma vez, vou voltar naquele exemplo que eu dei lá de faturar os R$ 2.500 no mês. Para faturar esse valor, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer visitas, eu vou ter que fazer comprar embalagens, eu vou ter que distribuir o manual, o meu catálogo para mais pessoas, e vai daí afora. Então, você tem, essas são as ações que você vai descrever para atingir a tua meta. Depois que você fez essa ação, você faz um planejamento da semana. Então, vocês vão ver que uma agenda semanal é quase que padrão, ela não muda muito de uma semana para outra. Não muda o teu horário de almoço, não muda o teu horário de cuidar da casa, não muda o teu horário de cuidar das crianças da escola, tá ok? Então, é muito bem direcionado os momentos que você tem que fazer. E depois faça a reavaliação do teu planejamento diário. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não vai dormir antes de planejar o dia de amanhã. Tá ok? Então, primeira coisa para você fazer nessa agenda padrão. Comece com seus horários de início e final e adicione os seus horários de almoço, intervalo e aquilo que eu já falei aqui uma vez, colocar imprevistos, tá bom? Depois, adicione suas atividades físicas ou fixas, por exemplo, clientes regulares, as atividades pessoais, de buscar o filho na escola, de almoçar, coloque isso na agenda da semana. Crie um tempo destinado para imprevistos, aquilo que eu falei, sugestão, comecem com 40 minutos de manhã e 40 minutos à tarde. E aí vocês vão avaliando se isso está sendo pouco ou muito. Se for pouco, avalia melhor porque está tendo muito imprevisto, tá bom? 40 minutos normalmente dá bastante. Preencha primeiro, então o que vocês estão vendo, colocou no item 1, colocou início e fim. Segundo, você colocou quais são as atividades fixas, que você não pode fugir delas, tá ok? Colocou o imprevisto, e agora você começa a colocar os compromissos, ou seja, aquilo que tem outras pessoas envolvidas. Foi o que nós falamos no item 1, lá dos slides anteriores. Distribua, depois que você preencheu os compromissos, distribua as tarefas. Tarefas são atividades que vocês podem executar sozinhas. Portanto, você consegue, como você executa sozinha, você pode alocar mais facilmente no tempo que sobrou na tua agenda.
E, por último, faça a reavaliação de tudo isso que a gente está fazendo. Por quê? Você vai ter que testar, vai ter que ver se está dando certo. Ah, não, puxa, não deu, não está legal ainda os 40 minutos, eu posso colocar só 25 minutos para imprevisto. Então, você vai readaptar a sua agenda padrão, tá bom? A tua agenda padrão vai ficar uma coisa parecida com essa, tá ok? Então, você tem, lá vem, tem os almoços da pessoa, tem o tempo que gasta para deslocamento, tem um monte de... Você faz a tua agenda, e cada coluna é um dos dias da semana. Isso daqui é uma agenda do Google, está disponível para todas vocês, é só usar. A agenda do Google tem uma forma, uma coisa que eu acho magnífica, que é você fazer a sincronização da agenda que está no teu celular com a agenda que muitas de vocês devem ter no computador. Então, consegue fazer das duas uma única agenda. Isso ajuda e ajuda e muito. Tá ok? E o terceiro passo, depois de você fazer o autocontrole, de você fazer o planejamento, tem o planejamento semanal, tem o planejamento diário, que é o quê? É você verificar, poxa, tem que fazer isso no dia de amanhã, vai dar para fazer isso? Não vai. Ah, não, surgiu uma outra prioridade. Então, eu tiro isso fora, coloco outra ação no meio. Então, é para isso que serve o planejamento diário, tá bom? No planejamento diário, eu vou falar para vocês. Primeira coisa é a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? Se surgiu alguma coisa, por exemplo, você recebeu uma ligação que, olha, tal cliente está querendo marcar um horário com você. Ok. Para eu ligar para esse cliente e marcar um horário, eu vou gastar mais do que 2 minutos? Não, não vou gastar mais do que 2 minutos. Uma ligação não demora mais do que 2 minutos. Então, ok, então faça agora. Então, regra dos 2 minutos. Se a ação imprevista demorar menos do que 2 minutos para ser executada, faça agora. Então, você pega o telefone, liga para a pessoa, eliminou o problema, não tem uma coisa mais para você fazer no dia de amanhã. Agora, se for outra tarefa, olha, você recebeu uma informação que você precisa levar a maleta na casa de tal pessoa. Vai demorar mais do que 2 minutos? Sim, com certeza vai demorar mais que 2 minutos. Então, não pare de fazer o que você está fazendo, você simplesmente anota no papelzinho que está do lado do teu trabalho, você anota lá, levar a maleta na casa de fulana. Para quê? Para você não desviar do teu foco. Lembra o que nós falamos aqui lá no começo. Não desvie do seu foco, do teu objetivo. Então, se você não... o que você está fazendo agora, isso é mais importante do que aquilo que vou levar a maleta. Então, você deixa do lado, deixa escrito para não esquecer, para não perder da cabeça, e aí, no final do dia de hoje, que você vai reavaliar as tarefas de amanhã, aí no final do dia de hoje, você vai ver como você vai encaixar na sua agenda de levar a maleta na casa de fulano. Essa é a regra dos 2 minutos. Então, resumindo, houve um imprevisto. Se vai demorar menos que 2 minutos para resolver, resolve já. Se vai demorar mais do que 2 minutos para resolver, escreve e agenda para o dia de amanhã. Tá bom? Essa é a regra dos 2 minutos. Reavalie o dia de amanhã do planejamento semanal no final de cada dia. Já falamos isso anteriormente.
tome a lista e a divida de prioridades A, B, C. O que eu chamo tomar a lista? Você não escreveu aqui no diversas coisas que você lembrou que vai ter que fazer amanhã? Ok. Priorize. O que é prioridade A, ou seja, que é muito importante. O que é B, olha, a importância, eu vou fazer se der tempo. E C isso são coisas de pouca importância. Então, priorize isso. Opa! Pularam-se alguns slides aqui. Depois de você priorizar as atividades, sempre se concentre para a priorização nas suas metas e nos seus objetivos. Voltando àquilo que a gente falou, se o objetivo é visitar 13 clientes por dia, poxa, se você encontrar uma tarefa que vai ser confrontada com essa visitar os 13 clientes, você vai ter que tirar fora, vai colocar prioridade C. Aquilo que eu já falei agora há pouco, faça primeiro o A, faça o B se tiver tempo e utilize a C se der tempo. Então, são as... a lista do ABC vai ficar assim, ó. Então, as prioridades A você enumera, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Prioridade B você coloca, e a prioridade C é aquilo que você vai fazer se der tempo. Tá ótimo? Então, mais algumas coisas aqui, mais algumas outras dicas para vocês estarem utilizando a respeito de como gerenciar o seu tempo. Primeiro, tenha uma atitude muito forte. Depende de vocês, é pura e exclusivamente a administração do tempo, depende da pessoa. Então, se você fez um planejamento, pensou em tudo que vai fazer amanhã, e amanhã começou a ocorrer muito desvio, sinta-se ressentido. Por quê? Porque você vai estar perdendo tempo. E você tendo essa atitude de vou seguir aquilo que eu planejei, isso daí vai começar a mudar a sua vida. Tá ok? Outra coisa, tome muito cuidado com os outros que gastam o seu tempo com bobeira. Então, é aquela senhorinha que vem bater papo com você com um monte de coisa para fazer, visitar clientes, fazer as suas tarefas em casa. Aí vem aquela vizinha querer bater papo com você. Então, ser duro não quer dizer que seja mal educado. Só estou pedindo para vocês serem responsáveis, tenham a atitude de que aquilo vai estar interferindo no seu tempo. E aí você pode ser muito educadamente, você pode estar falando para ela, olha, agora não posso conversar com você. Vamos conversar no final da tarde de amanhã? Acabou. Você teve uma atitude enérgica, mas polida. Tá ok? E seja exigente com você mesmo. Quem faz o negócio é você. Quem vai fazer o teu programa, tua agenda ser cumprida é você mesmo. Então, tenha uma atitude mais enérgica com isso. Controle muito bem as suas interrupções. Hoje, telefone, graças a Deus, já não é mais um grande problema. E-mail também não é um grande problema. Em compensação, o WhatsApp, gente. O WhatsApp, vocês têm que ter disciplina para administrar o WhatsApp. Ter o WhatsApp para ficar atendendo as pessoas no primeiro momento que manda o WhatsApp, vocês vão ver que a tua vida vai ficar um inferno. Porque você vai ficar olhando para o WhatsApp o tempo inteiro, você vai se distrair, quebra a tua linha de raciocínio para as coisas. Então, isso tudo é um problema. Então, estabeleça regras para o WhatsApp. Eu, Robson, não tenho problema com o WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho o meu WhatsApp, eu sei
e as pessoas que eu conheço, tá ok? As pessoas, elas sabem que mandar o WhatsApp para mim não significa que eu vá responder na mesma hora. O que eu peço sempre é, para os meus clientes, eu respondo em 24 horas. Tá ok? Para aquelas pessoas que têm uma distância maior, eu procuro responder no máximo em 48 horas. Então, eu não fico olhando para o WhatsApp todo dia, não. Toda hora. Eu olho para o meu WhatsApp de vez em quando. A cada, sei lá, 2 horas, ou a cada 3 horas, eu dou uma olhada no WhatsApp. Normalmente, entre um cliente e o outro, eu olho no WhatsApp que teve pendente. Mas não quer dizer que eu vá responder, não quer dizer, eu olho o WhatsApp pela pessoa, eu já tenho uma ideia do que aconteceu, e aí a gente dá atenção dentro do possível. Por isso que eu falo, se for urgente, não mande o WhatsApp, me telefona. Então, por que vocês não fazem a mesma coisa? Eu estava numa empresa hoje em que eu vi as vendedoras, elas não conseguiam largar o WhatsApp, eram um atrás do outro. Em compensação, o trabalho delas, elas não faziam. Então, nós temos que ter disciplina com as interrupções de WhatsApp. A outra coisa, mantenha-se visualmente ocupado. Então, se você for parar, ficar sentado na frente do computador, olhando para o céu, as pessoas vão ver que você está desocupada e vão provocar interrupções. Agora, se você está fazendo alguma coisa, elas vão pensar 2 vezes antes de provocar uma interrupção em você. Encare o tempo como uma bomba. Não adianta. Se você deixar de fazer alguma coisa agora, vai explodir no final da tarde, no começo da noite. Então, faça, por quê? Para você não vai explodir depois. É disso que você tem que estar encarando. Tá? Mais algumas coisas que eu deixo aqui de dicas para vocês. Primeiro, seja pontual. Todo mundo fala do pontualismo britânico e tudo mais. Não é só questão de ser pontual na Inglaterra. Pontual tem que ser todo mundo. Nós começamos a nossa conversa hoje às 19h30. Por quê? Era isso combinado. Tá ok? Então, seja pontual. Chegue num local 1 ou 2 minutos antes. Você vai ver que você começa a ter uma disciplina e as pessoas vão observar isso em você. Uma coisa que eu vejo muito errado é as pessoas não preverem tempo de deslocamento. O que é não prever tempo de deslocamento? Eu tenho que estar na casa de ciclano às 21 horas. Então, eu vou sair da minha casa às 21 horas. Pô, mas daqui até lá demora 15 minutos. Então, eu tenho que prever esse deslocamento. Então, eu tenho que sair da minha casa no máximo às 20h45. Então, tem que ter essa parte de deslocamento, tá ok? Mantenha atualizada a sua lista de tarefas. Lembra, tarefas nós falamos lá no começo da aula de hoje. Tarefas são as ações que você vai executar sozinha. Então, mantenha essa lista de ações que você vai executar sozinha, sempre atualizada. Ligue tudo aos seus objetivos, para você não gastar tempo com o que não é importante. Tire o proveito do seu tempo ocioso. A tua cabeça é uma máquina, gente. A tua cabeça é uma máquina e ela precisa de descanso. Uma máquina que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, ela vai dar problema. Por isso que você faz manutenção preventiva nas máquinas.
Então, aproveita o tempo que você está ocioso, que a tua cabeça está mais sossegada, aproveita de fazer coisas que são importantes para ela. Cada um de nós tem uma forma de definir o que é importante. Eu posso definir o que é importante, é porque eu gosto de ler livros. Eu posso definir importante como passar mais tempo com meus filhos. Eu posso definir que é importante conversar com os amigos. Então, cada um vai ter o seu jeito de utilizar o tempo ocioso, ok? Mas seja disciplinado. Evite horários de pico. Que eu vejo muito, tá? Eu moro numa região que é relativamente calma, mas não adianta. Das 15 para 5 até as 6 horas, o trânsito fica parado em muitas ruas. Então, para que eu vou me. Sabendo disso, por que eu vou me deslocar nesse horário? Então, eu, sabendo disso, eu vou ficar em algum local que eu passo tempo trabalhando no meu computador, ao invés de ficar esse mesmo tempo me deslocando parado num congestionamento. Então, é isso que é administrar bem o seu tempo. Albert Einstein falou: falta de tempo é uma desculpa daqueles que perdem tempo por falta de ter método de trabalho. Então, posso falar, eu admiro também essa pessoa, não posso falar que é minha, mas que a frase é minha, mas eu defendo fortemente isso. Se a gente não tiver uma forma clara, e eu passei hoje aqui para vocês uma forma clara de como fazer uma agenda, de como fazer a gestão do seu tempo. Agora, quem vai aplicar essa metodologia na sua vida é você. Então, vai depender de você para isso. Então é isso, pessoal. Aquilo que eu tinha previsto era 1 hora de conversa com vocês, tá bom? Então nós tivemos agora, e agora eu colocaria para vocês, eu não sei se a Marcela está nos ouvindo, dúvidas, escrevam dúvidas aqui do lado e eu vou estar esclarecendo dúvidas para vocês. Dúvidas, perguntas, coisas que vocês não entenderam. Agora é o momento, gente. A palavra é de vocês. Vamos escrevendo para mim, por favor. Vocês vão escrevendo aí a parte de comentários. Vocês vão escrevendo os comentários, coloquem as perguntas aí. A Marcela está lá numa outra forma, ela está vendo aqui, tá bom? E ela vai transmitindo para mim as perguntas de vocês. Vamos, gente, escrevam. Tem aqui do lado para vocês escreverem os comentários. Uma forma como vocês podem fazer dar o atualizar a página. Eu acho que normalmente é F5 ou aquela setinha redonda que tem lá no canto superior esquerdo, pode atualizar a página de vocês. Aí vocês ficam mais fácil de fazer as perguntas. Boa noite. Não, alguém foi a Lemate Semijoias, que mandou um boa noite, mas já faz bastante tempo aqui.
Tá dando certo aí para vocês mandarem as perguntas? Os únicos comentários que eu tenho aqui são. O último foi às 19h31. Estou vendo aqui agora os comentários no YouTube. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Quando colocam anotado as tarefas do dia seguinte, até sobra tempo. É isso mesmo. Quando você escreve, quando você planeja, vai sobrar tempo, gente. Anderson Videira, mais uma excelente aula. Obrigado, Anderson. Mentoria sensacional. Boa noite. Você tem alguma dica para ter constância disso? Não parar e não desistir? Larissa, o que eu falo para você, querida? Você vai ter uma melhoria, uma mudança na tua forma de vida, tá ok? Você tendo isso, eu falo para vocês, é fenomenal. Quando você começa a ter controle do teu tempo. Hoje eu tenho tempo para fazer leitura, eu tenho tempo para me dedicar à atividade física, eu não tenho mais uma interrupção de horário de sono durante a noite. Então, você tem que se animar. Lembra daquilo que é aquele slide do autocontrole? A tua sombra cobrando de você. É esse o sentido, tá ok? Então, é a tua sombra, é você mesmo cobrando de você. Porque aí vai sobrar tempo para você fazer o que você quiser. Eu tenho muitos empresários que, depois que organizaram as coisas, começa a ter tempo para fazer um segundo negócio, começa a ter tempo para fazer outras coisas importantes. Tá bom? Então, vamos lá. Quem mais que falou aqui? Deixa eu só chegar no meu compromisso no horário e a pessoa agendada não estiver. O que devo fazer? O que eu falo para você, Carmen, é desagradável? Mas eu tenho certeza, se a pessoa começar a chegar fora do horário, ela vai sentir mais desconfortável que você. E a partir do momento que você começa a mostrar que você tem horário, você começa a falar: olha, eu estarei chegando lá nesse horário. É certeza que você vai estar lá? Uma outra forma que eu tenho, que eu gosto muito, é no dia anterior. Então, imagina que eu marco uma reunião para terça-feira que vem. Na segunda, eu mando um WhatsApp para a pessoa dizendo: oh, amanhã nós temos uma reunião às 13 horas, estarei aí. Então, você vai mostrando para as pessoas que você é pontual, e mais ainda, se tiver algum imprevisto, que ela te avise com antecedência, tá? Deixa eu ver quem mais. Como lidar com as pessoas que não têm o mesmo compromisso que eu? Por exemplo, marca horário e a pessoa não aparece. Infelizmente, é isso que eu estou falando para vocês, principalmente na parte de vendas. Muitas vezes isso acontece, tá ok? Agora, o que nós temos que colocar na cabeça será que vai ser essa pessoa
que faltou comigo uma, duas, três, duas vezes, será que ela vale eu me dedicar a ela pela terceira vez? Vocês que têm que decidir. O que fazer para o cliente quando ele diz que não tem tempo para lhe atender? Como quebrar isto com gentileza? O que eu, por exemplo, eu já teve caso de cliente, não cliente, de prospecto, né? A gente chegou lá e, olha, não vou poder conversar com você, isso que aquilo. Normalmente eu tento uma segunda vez, e quando eu tento, se não der certo na segunda vez, aí eu já faço para conversa online, primeiro. Por quê? Para a pessoa começar a ter compromisso com você. Não sei se respondeu, Sofia. Qual a melhor forma de gerenciar o tempo para quem trabalha diretamente com atendimento no WhatsApp? É uma boa pergunta, Laís. Então, eu pergunto para você, o trabalho no WhatsApp, hoje é aquele WhatsApp, porque tem várias coisas, né? Tem o WhatsApp Business, tem o WhatsApp, o normal, que todo mundo utiliza, depois tem o Business e tem, normalmente, os sistemas que permitem que você trabalhem com mensagens via WhatsApp. O que eu faria? Eu deixaria uma lista de respostas já ou pré-gravadas, ou de repente você trabalhar com o WhatsApp na tua tela do teu computador e com o Word, eu deixaria uma lista de respostas por assuntos, já escrita. Porque aí essa lista de respostas você copia e cola. Porque 70% das perguntas são corriqueiras, são normais, entendeu? Que você já sabe a resposta. Então, vale a pena ter uma lista lá no Word, você dá só o Ctrl+C, Ctrl+V e pau bala. Cidiane Jefferson Amorim. Como conciliar o trabalho e revendas? O que eu estou entendendo aqui é, você tem uma atividade principal, que é o seu trabalho, e você tem uma atividade complementar, que é a revenda de semijoias. Então, como você conciliar isso? Ótimo. Cidiane, primeira coisa, que horário você pode fazer isso dentro do teu trabalho? Ou seja, você pode fazer isso, de repente, nos horários de almoço, com as outras pessoas, com as pessoas que estão ali. Eu vejo isso muito na parte de hospitais. Os hospitais, as enfermeiras, os atendentes lá, né? Eles acabam tendo uma atividade paralela de revenda. Então, primeiro, não deixar interferir, porque, afinal de contas, provavelmente o teu ganha-pão principal é o teu trabalho e não as semijoias. Então, é importante você não magoar pessoas e não fugir das regras. E a segunda coisa é definir horários para você fazer isso. Porque, infalivelmente, você vai estar fazendo isso à noite e finais de semana. Ok? Então, tenta definir claramente isso e o tempo que você vai desenvolver com você mesmo, né, Cidiane? Porque, afinal de contas, você precisa se dedicar a você também, além do trabalho e além das revendas. Mas dá para fazer. Eu afirmo para você, você não é a única que faz isso no mundo. Tá bom? A Adriana, da Becker Joias. Olá, Adriana, como que você está? Como manter constância nessa organização de tempo quando trabalhamos de casa
em nossa zona de conforto, acabo procrastinando nisso. Traduzindo, a hora que você passa na frente do sofá, dá uma vontade de sentar ali, você só não pode fazer isso porque, Rafaela, por causa da tua disciplina. Aqui é ser disciplinado. Não adianta. Trabalho em casa, você tem que entender muito bem. Trabalho em casa é trabalho. Não é faço se der tempo. Faço se eu não tiver coisa mais importante para fazer. Trabalho em casa é trabalho. Tá bom? Vamos, vamos lá, mais pergunta. Looks, belas joias. É importante alinhar sua agenda com as outras pessoas da empresa, ou mesmo com a família, para não gerar conflitos e não atrapalhar um ao outro, correto, Robson? Sim, não adianta. Você está vivendo em sociedade. Nós não conseguimos viver sozinhos. Então, a gente tem que estar olhando muito claramente e deixar muito claro para as pessoas: ó, eu estou fazendo isso, eu quero colocar na agenda, ou qual é o horário que nós vamos nos encontrar na casa da nossa mãe nos próximos sábados. Vai ser às 2 da tarde ou vai ser às 6 da tarde? Pô, você está combinando com a tua irmã qual horário que você vai encontrar com ela? Looks, belas joias, bela semijoia. Você vai estar combinando com ela. Para quê? Para que nem você, nem ela, nem sua mãe saiam prejudicadas. E uma que atrasar um tempo um pouquinho maior, vai ser as outras vão ficar prejudicadas. Tá bom? Ah, eu sou o Becker Joias, agora que eu entendi. Maria Siqueira, Flávia, cadê? Paula Niane e tudo mais. Agenda do Jéssica Gé. Agenda do Google que você comentou na aula, eu encontro no Play Store do meu celular. A agenda do Google que eu comentei é o seguinte: você entra no teu, você tem que ter uma conta no Google, tá ok? Uma conta cadastrada no Google. Você vai lá, você vai ver. Se você tem um e-mail, você consegue colocar esse e-mail no Google. Agora, uma coisa que eu perguntaria para você, provavelmente você tem um e-mail, por quê, Jéssica? Se você tem celular, o celular de hoje exige que você entre com um e-mail antes, na hora que está fazendo a configuração inicial. E aí você consegue classificar esse mesmo e-mail no Google. Tá ok? Entra no computador, cadastra, cria uma conta no Google com o e-mail que você utiliza no teu celular. Aí você vai fazer os dois conversarem. Tá ok? Deixa eu ver onde que estava aqui as mais perguntas. Ó, a Kelly Cristina. Às vezes uma pessoa quer ver se eu estou, quer ver o mostruário e estou no horário de expediente. É aquilo que eu falo, disciplina, menina. Olha, nesse momento eu não posso, porque eu estou em horário de trabalho. Então vamos fazer assim. Eu vou entrar em contato com você às 5h15, eu mostro para você. Ah, mas eu tenho que ir embora para minha casa às 5h15. Tá bom, eu vou na tua casa às 7 horas da noite. É você buscar alternativas. Tá bom? Deixa eu ver aqui vou ver no YouTube se tem mais perguntas lá. Miriam Cardoso
de Laje, Santa Catarina. A conta do Google está no nome da minha filha. O senhor é muito top, obrigado pela mentoria. Legal, obrigado, Maria Siqueira, ou Miriam Cardoso. Faço linha de transmissão, apresento no trabalho, marco café com amigas e peço para chamar outras, que depende da venda, o dono da casa ganha um desconto. Mais alguma dica? Não, Aureli, você já está fazendo muita coisa. Agora eu pergunto para você: você está satisfeita com os resultados de vendas que você está tendo? Se você não está satisfeita, não adianta você repetir o que você está fazendo. Tem que fazer algo a mais, algo de diferente. Porque, como vocês falaram, como eu falei agora há pouco, eu sou um adepto do Einstein, né? Tem uma frase que ele utiliza que eu gosto muito, que é assim: não há nada mais insano do que você prever resultados melhores fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo. Então, se você não está contente com o resultado, faça alguma coisa diferente. Está muito satisfeito, mas quer mais. Então, faça mais, faça diferente. Uma coisa que eu adoro para se utilizar aqui, Ariane, é o seguinte: você é uma compradora? Sim, você é uma compradora. Então, dá uma olhada como você gostaria de ser tratada por uma vendedora. Traduzindo, você compraria de você mesmo vendendo? Avalie isso, como você gostaria, como você poderia ser melhor. Rose Becker. Parabéns, Robson, excelente mentoria. Legal, como estão as coisas aí no Sul? Gestão de tempo, assunto muito importante em tempos de muitas distrações. Nosso tempo é o ativo mais valioso de hoje. É isso mesmo. Em outras aulas que eu dou, eu tenho um slide que eu gosto muito, que é o seguinte: o que é mais importante do que na sua vida? Normalmente as pessoas falam, mais importante é minha saúde. Eu falo, será? Porque saúde ainda tem um médico que pode te ajudar. Agora, você gastar mal o teu tempo, não tem médico nenhum que vai recuperar para você. Tá bom? Fantástica mentoria. Com certeza as consultoras que estão assistindo vão ter uma nova visão do tempo. Muito obrigado, Vanila. Ou Vanilda. Desculpa, assim, é que eu sou meio ceguinho mesmo, tá? Mesmo com óculos de computador, às vezes eu não vejo muito bem os números, as letras. Então tá ótimo, meninas. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. Tendo necessidade, conversem com as suas os líderes da sua equipe, né? Eles sabem como me encontrar. Aí eles mandam perguntas, a gente está aqui para ajudar vocês. Obrigado, Carol. Gratidão a você também. Então tá bom. Boa noite a todas vocês. Estou terminando a transmissão aqui.